Oi, sexto ano! Nossa aula de hoje, padrões de divisibilidade. Nós vamos dar continuidade à aula que nós estávamos fazendo. Aula passada, nós vimos sobre o que é ser divisível. E hoje nós vamos ver padrões. Padrões significa coisas que sempre se repetem. Então, padrão é algo repetitivo, que sempre acontece a mesma coisa. E de divisibilidade significa que acontece na divisão, certo? Então, o que sempre acontece na divisão que eu posso ir com certeza usando uma regra? Isso tudo foi testado muitas vezes e sempre dava certo. Por isso viram regras. Eu posso dizer padrões de divisibilidade, eu posso dizer regras de divisibilidade e eu posso dizer critérios de divisibilidade. Detalhe, o que eu vou explicar é o seguinte: eu vou olhar um número e vou saber se ele é divisível por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, e entre outros números. Mas eu não vou saber o resultado da divisão. Eu vou saber se ele é ou não divisível por determinado número. E isso em matemática é muito importante porque agiliza cálculos. Então, padrões, se nós gravarmos essas regras, nós teremos facilidade em vários cálculos. Assim como é importante sabermos a tabuada, é importante sabermos os padrões de divisibilidade, como também é importante saber os números quadrados perfeitos, que eles agilizam o nosso raciocínio, sabemos as raízes quadradas e agora os padrões de divisibilidade. Então vamos lá. Sempre que nós falarmos em padrões de divisibilidade, nós estamos considerando o divisor, tá? Então, um número é divisível por outro número. Então, o por é o divisor, certo? Então, o primeiro número, ó, aqui seria o dividendo e o zero seria o divisor, certo? Um número é divisível por zero? Nunca. Lembram que nós vimos na aula passada? Eu até fiz o teste com a calculadora para provar para vocês. Nunca um número é divisível por zero. Isso é impossível. Lembram? Então, beleza. Então, se perguntar assim, 783 divide por zero? Não, não divide, porque nenhum número divide por zero, correto? Então, é impossível dividir por zero. Esse é o nosso primeiro padrão. Quando que um número é divisível por 1? Sempre, gente. Qualquer número é divisível por 1. Se eu pegar, por exemplo, 78 dividido por 1, quanto dá? O próprio 78. Se eu pegar 12 dividido por 1, vai me dar 12. Então, sempre vai dar uma divisão exata. Dividir por 1, sempre. Todo número é divisível por 1, certo? Um número é divisível por 2. Quando que eu digo que o número é divisível por 2? Quando o número for par. Qualquer número par dá exata divisão. Depois vou colocar alguns exemplos aqui. Mas quem são os números pares? Os números pares são aqueles terminados, só para recordar, terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Quando os números terminarem em 0, 2, 4, 6 ou 8, eu digo que eles são números pares. Então, se eu olho o número, ele for par, eu já sei que ele divide por 2. Então, por exemplo, aqui, 7.286, 6 terminado, é par. Olha aqui, ó. Então, esse número divide por 2. Eu vou assinalar aqui os números que dividem, tá? Então, pode marcar na certeza que ele divide por 2. 3.000. 3.000 termina em 0. 0 é par? Sim, é o primeiro par. Então, 3.000 divide por 2. Pode assinalar. 532. 532 termina em 2. Então, 2 é par. Então, 532 divide por 2. 798 termina em 8. 8 é par? Sim. Então, 798 vai na certeza, ele divide por 2. 64 termina em 4. 4 é par. Então, 64 divide por 2. Qualquer número par é divisível por 2. 75 termina em 5. 5 é par?
Não. Então, 75 não divide por 2, certo? 2.501 termina em 1. 1 não é par. Se 1 não é par, 1 é ímpar, ele também. 2.501 não divide por 2. Esse aqui, 1.502, termina em 2. 2 é par. Então, 1.502 divide por 2. Então, quando que um número divide por 0? Nunca. Quando que o número divide por 1? Sempre. Quando que o número divide por 2? Quando for par. Vamos para o número 3. Quando que um número divide por 3? Gente, isso aqui é uma regra que foi estudada, como eu falei. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a soma dos algarismos for múltiplo de 3. Em primeiro lugar, soma dos algarismos. Algarismos são todos os números puros que compõem ele, o valor absoluto. Por exemplo, 84.108. 8 é algarismo, 4 é algarismo, 1 é algarismo, 0 é algarismo e 8 é algarismo. Ou seja, cada ordem é um algarismo. O 84.108, ele é o numeral por completo. Então, o que eu digo? Eu vou ter que somar os algarismos e tem que verificar se ele é um múltiplo de 3. E ser múltiplo de 3 é estar na tabuada do 3, certo? Ou posso dizer também se ele divide por 3. Vamos ver. Então, eu vou ter que fazer a soma. Eu vou representar S, sempre que eu vou fazer por 3, é importante pôr esse S de soma, tá? Soma de quem? 8, que é cada algarismo, mais 4, mais 1, mais 0, não precisa colocar, porque o 0 não, somado com qualquer número não modifica ele, mais 8. Então, vamos ver. 8 mais 4 são 12, mais 1, 13. 13 mais 8, 21. Você vai olhar este resultado aqui. 21 vai analisar se ele é múltiplo de 3. 21 é múltiplo de 3. Por quê? Porque 7 vezes 3 é 21. Então, eu digo que 84.108 é divisível por 3. Certo? Então, assinala ele como divisível por 3. Porque a somatória deu um múltiplo de 3. Não é a resposta da divisão. É apenas olhar para ele e dizer, ah, você divide por 3, certo? E analisa agora, ele divide por 0? Não. Ele divide por 1? Sim. Ele divide por 2? Sim. Por que ele divide por 2? Porque ele é par. E ele divide por 3. Por quê? Porque a soma deu 21. Vamos ver o 711 agora? 711. Para verificar se ele é divisível por 3, eu tenho que fazer a soma dos algarismos e o resultado tem que ser um múltiplo de 3. Então, põe S de soma é igual 7 mais 1 mais 1. Pega os algarismos que formam o numeral. 7 mais 1, 8. Mais 1, 9. 9 é múltiplo de 3, ou seja, está na tabuada do 3? Sim, porque 3 vezes 3 é 9. Então, eu digo que 9 é múltiplo de 3. Se ele é múltiplo de 3, significa que 711 é divisível por 3. Pode marcar o 711. Aqui eu estou marcando, tá, os números que são. Vamos ver o 4.385. Vou fazer a mesma coisa. Soma igual 4 mais 3 mais 8 e mais 5. 4 mais 3 são 7. Mais 8 são 15. 15 mais 5 são 20. 20. Vamos analisar a soma. 20 é um número da tabuada do 3? Tem na tabuada do 3 20? Não. Não é múltiplo de 3. Se o 20 não é múltiplo de 3, eu vou dizer que 4.385 não divide por 3. Ele não divide por 3, certo? Então, eu não vou assinalar ele.
Agora aqui, 3.724, a mesma coisa, a gente tem que somar os algarismos. 3 mais 7 mais 2 mais 4. Ao somar, 3 mais 7 são 10, mais 2 são 12, mais 4, 16. 16 está na tabuada do 3? Não. Então, se 16 não é múltiplo de 3, não é múltiplo de 3. Se ele não é, eu vou dizer que 3.724 não divide por 3. Ou seja, não é divisível por 3. Então, não assinala ele. Eu estou assinalando os que são. Vamos ver o 222. Mesma coisa, somatório. Soma 2 mais 2 mais 2. 3 patinhas na lagoa. 2 mais 2 mais 2. 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. 6 é múltiplo de 3? Sim, 2 vezes 3 são 6. Então, ele é múltiplo de 3. Se ele é múltiplo de 3, eu digo que 222 divide por 3. Correto? Então, nós já aprendemos 4 critérios. Ao todo, gente, serão 14 padrões de divisibilidade, tá? Como gravar tudo isso? Tem alguns que a gente vai repetir ele várias vezes, porque ele vai fazer parte de outros. Então, a gente vai gravando, não é difícil de gravar não, tá? Então, vamos lá. Eu vou agora para a divisão por 4, tá? Nós não vamos fazer todos os números, mas os mais usados, tá? Os mais importantes que a gente usa quase que diariamente. Vamos lá. Vocês vão entender melhor ainda por que os padrões de divisibilidade são importantes para as próximas matérias que virão. Gente, um número divide por 4, olhem que regra interessante. Quando os dois últimos algarismos forem 0, 0 ou múltiplos de 4. Nós já sabemos que múltiplos são os que estão na tabuada do 4. Gente, agora eu vou analisar os dois últimos algarismos. E não todos os algarismos que nem eu fazia com o 3. E aqui não manda somar. Aqui diz, você olha os dois últimos algarismos, se for 0, 0, beleza, é divisível por 4. E se for múltiplo de 4, também é divisível por 4. Então você olha o número e diz isso. Vamos então analisar. 7.804. Só vou olhar os dois últimos algarismos. Quem são os dois últimos? O 4 e o 0. Mas eu olho 0, 4, certo, gente? Ou 4, porque 0, 4 é a mesma coisa que 4. 4 é um múltiplo de 4? Sim, né, gente? 1 vezes 4 é 4, então ele é múltiplo de 4. Se ele é múltiplo de 4, pode assinalar com certeza esse número 7.804 é divisível por 4. 700. 700, ó, termina em 00. Então, olhou para ele, olha que rápido dizer. Eu não estou dando resposta da divisão, eu estou vendo se ele é divisível ou não. 648, olha os dois últimos. 48. 48 tá na tabuada do 4? Sim, porque a tabuada do 4 não termina no 10 vezes 4, 40. Ela é infinita. Então, 12 vezes 4 é 48, certo? Então, sim, 648 é divisível por 4. Olha os 6.616. Olha os dois últimos. 16. 16 é múltiplo de 4? Sim. 4 vezes 4 é 16. Então, 6.616 também divide por 4. Vamos agora ver 226. 26 está na tabuada do 4? Gente, tem que saber tabuada, tá? É importante decorar a tabuada, é importante memorizar, porque ela nos serve para agilizar os cálculos. Então, 26. 26 não está na tabuada do 4. Então, 26 não é múltiplo de 4. Não é múltiplo de 4. Então, eu vou dizer 226 não divide por 4. Ó, não divide por 4. Eu estou assinalando os que dividem. Agora vamos ver 9 milhões. Termina em 00. Embora ele tenha outros, não importa, mas os dois últimos sendo zeros, beleza, não precisa nem fazer cálculo. 9 milhões é divisível por 4. 714. 14. Tem 14 na tabuada do 4?
Tem 12, depois tem 16. 14, nananina, não. Então, eu vou dizer, não é múltiplo de 4. Para não escrever a palavra múltiplo, eu coloco o M e entre parênteses o 4, tá, gente? Múltiplo de 4. Se 714, o 14 não é múltiplo de 4, eu vou dizer que 714 não divide por 4, ou seja, não é divisível por 4, certo? Então, quando que um número é divisível por 4? Olha os dois últimos algarismos. Se for 00, pode ter certeza. Ou os dois últimos tem que ser números da tabuada do 4, múltiplos de 4. Vamos ver um número divisível por 5. Por 5 você sabe. Pensa, é só pensar na tabuada do 5. A tabuada do 5 não é 0 vezes 5, 0. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. O que acontece? Ela só termina em 0 ou 5. Ah, não disse? Nem todo critério é novo. Muitos vocês já conhecem. Então, você vai olhar. Se o número terminar em 0 ou 5, ele é divisível por 5. Então, 300 termina em 0? Sim. Então, ele é divisível por 5. Assinala aí. 805 termina em 5. Também é divisível por 5. 2000 termina em 0. É divisível por 5. 7.555 termina em 5. É divisível por 5. 643. Opa, não termina em 5, não termina em 0. Eu vou dizer 643 não divide por 5, tá? Não divide por 5. 50.551 termina em 1. Olha só quantos 5 que tem nele, mas termina em 1. Então, vou dizer 50.551 não divide por 5 ou não é divisível por 5, ok? 245 termina em 5. Beleza, pode assinalar que ele é divisível por 5, correto? Agora, gente, nós vamos ver um número divisível por 6. Olha que interessante, é muito legal. Quando for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo, o que significa isso? Significa o que nós já estudamos atrás. Eu não disse que tinha algumas que a gente tinha que voltar? Quando que o número é divisível por 2? Quando ele for par. Então, para ser divisível por 6, eu tenho que ser par. E por 3? Quando a soma for um múltiplo de 3. Lembram disso? Que nós estudamos ali atrás? Então, agora, nós vamos aplicar isso. Por 2, quando ele é par. E por 3, quando a soma for um múltiplo de 3. E ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Pensa, se eu multiplicar 2 vezes 3, me dá 6. Por isso que a regra é essa. Não tem uma regra nova. Ela usa a regra de 2 que nós já vimos lá atrás e do 3. Então, vamos analisar. Primeira coisa, verifica se ele é par, porque se ele não for, não precisa nem continuar, tá? Então, é par. Então, ele é divisível por 2. Se ele é divisível por 2, tem que testar para ver se ele é divisível por 3. E o que eu faço? Eu somo. 7 mais 8. 7 mais 8 são 15. 15 está na tabuada do 3? Sim. Então, 3 vezes 5 são 15, né? É múltiplo de 3. Se ele é par e ele é múltiplo de 3, eu digo que 78 é divisível por 6. Beleza? Tem que ser ao mesmo tempo, não pode ser só um deles, não. Vamos ver o 4.062. 4.062 é par. Se ele é par, ele é divisível por 2. Temos que testar, então, por 3. Por 3 é a soma, gente. 4, o 0 eu não preciso colocar, mais 6, mais 2. 4 mais 6 são 10. Mais 2, 12. 12 é múltiplo de 3? Sim, porque 3 vezes 4 são 12. Então, se ele é múltiplo de 3, ele é par, então 4.062 é divisível por 6. Estão entendendo? Vamos lá. 88.711. Ops. 1 é par? Não. Então, não precisa nem fazer,
Porque se ele não é par, ele não divide por 2. Não divide por 2. E não adianta testar para ver se divide por 3, porque tem que ser ao mesmo tempo. Se não é ao mesmo tempo, não for pelos 2, não vai valer. Então eu vou dizer 88.711 não divide por 6. Tá, gente? Por quê? Porque ele não é par e não divide por 2. Eu nem preciso testar por 3. Correto? Agora, 886.770. Ele é par, certo? Vamos ver se a somatória dele vai dar um número múltiplo de 3 ou não. Então, 8 mais 6 mais 7 mais 7, não precisa acrescentar o zero, como eu já expliquei. 8 mais 8 são 16. 16 mais 6 são 22. 22 mais 7 são 30, aliás, 29. 29 mais 7 são 36, certo? 36, a somatória. 36 está na tabuada do 3? Sim, 12 vezes 3 são 36. Então, 36 é múltiplo de 3. O número é par, então eu digo que 886.770 divide por 6. Correto? Compreenderam? Então, nós já aprendemos até aqui 3, agora 4, anteriormente 7 critérios. Gente, eu falei que eram 14, falta mais 7. Vamos lá. Não desanimem, vamos lá. Estamos aprendendo coisas bem legais. Depois vocês têm que testar nos exercícios. Vamos ver agora, nós paramos na do 6. E vamos para a do 8. Oh, do 6 para o 8? Sim, gente. Por quê? Porque existe um critério para dividir por 7, mas ele é tão complicado que é mais fácil você realizar a divisão. Então eu não costumo usar o do 7, porque o próprio padrão, existe um padrão, mas ele é tão longo que é mais fácil você fazer a própria divisão. Então a gente vai pular para o 8. Então quando for para verificar se o número é divisível por 7, realize a divisão, tá bom? Quando que o número é divisível por 8? 8 é parente de 4, não é? Porque 4 vezes 2 são 8. Ele tem um critério parecido com o do 4. Aqui diz, quando seus 3 últimos algarismos forem divisíveis por 8. Ser divisível é a mesma coisa que ser múltiplo de 8. Estar na tabuada do 8. Dividir exatamente por 8. Então, só que agora a gente olha os 3 últimos. Por quê? Porque ele é maior do que 4, né? 4 a gente olhava os 2 últimos. 8 a gente olha os 3 últimos, ok? Então vamos lá. Nós temos que olhar os 3 últimos. 1, 2, 3. As 3 últimas ordens. 8, porque se eu disser 008, a gente não diz isso. A gente diz 8. 8 é divisível por 8? Sim. Então, 8 é um múltiplo de 8. Eu vou dizer que 7.008 é divisível por 8. Viram? Não é difícil. Você olha os 3 últimos, 12.640. 640, mas é um número tão grande, 640. Mas se você tirar esse zero daqui, ó, não fica 64? Se eu acrescento é porque ele foi multiplicado por 10. Então, 64 está na tabuada do 8. Então, eu posso dizer que 640 com certeza também vai estar. Então, eu digo que 12.640 também é divisível por 8. Ok? 10.096. Eu tenho aqui os 3 últimos, que eu vou ler apenas como 96. Gente, se vocês não souberem, façam o cálculo. Vamos verificar. 96. Mas pega só 96. Por quê? Porque eu não preciso pegar o 10.000. Pega o 96, divide por 8. Pelo menos é um cálculo mais curto. 9 dividido por 8 dá 1. 8 vezes 1, 8. 9 menos 8, 1. Baixo 6. 16 dividido por 8, 2. 8 vezes 2, 16. Oh, beleza! 96 é divisível por 8. 12 vezes 8 é 96. Então, eu digo que isso aqui é múltiplo ou divisível por 8. Se ele é divisível por 8, eu digo que 10.096 é divisível por 8. Certo? Vamos testar esse outro exemplo aqui. 37.812. Olha, eu fui proposital colocando números maiores. 812 fica um pouco difícil de olhar e saber, porque é um número grande. Pega só o 812 e realiza a divisão por 8. 8 dividido por 8 dá 1 exato, que dá 8, 0. Baixa 1. Lembra? Baixou, tem que responder. 1 dividido por 8, eu tenho que dar uma resposta. Isso é 0. 8 vezes 0,
0. 1 menos 0, 1. Agora o 1 é resto. Então, agora eu baixo 2. 12 dividido por 8. Dá 1. 8 vezes 1, 8. 12 menos 8, 4. Sobrou o resto. Significa que 812 não é divisível por 8. Se 812 não é divisível por 8, 37.812, aí a gente já assinalei, desculpa, não é divisível, não é divisível por 8. Não é divisível por 8. Porque a divisão aqui não deu certo. Certo? Não é. Vamos lá. Divisão por 9. Compreenderam a divisibilidade por 8? Vou passar para a do 9. A do 9 também é muito legal. A do 9, o 9 é parente do 3. Ah, se eles são parentes, alguma coisa em comum eles têm que ter. O que é? A soma de seus algarismos for múltiplo de 9. Por 3, a gente não tem que fazer a soma dos algarismos e tem que ser múltiplo de 3? Agora, a mesma coisa. Nós vamos fazer a soma dos algarismos, só que agora tem que ser múltiplo de 9, tá? Múltiplo de 9. Então, gente, nós já sabemos fazer a do 3, a do 9 vai ficar bem legal. O que a gente vai fazer? A gente vai somar 7 mais 2 mais 1 mais 4 e mais 4. 7 mais 2, 9. Mais 1, 10. Mais 4, 14. Mais 4, 18. 18 é múltiplo de 9? Sim, senhor. Se 18 é múltiplo de 9, 2 vezes 9 é 18. Então significa que 72.144 é divisível por 9. Olha que legal, certo? Vamos lá. Esse aqui, 123.456, mesma coisa. Soma 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 e mais 6. Somou tudo. 1 mais 2 dá 3, mais 3 dá 6, mais 4 dá 10, mais 5 dá 15. 15 mais 6, 21. 21 está na tabuada do 9? Não, ele está na tabuada do 3, mas ele é só parente, gente. Então, não está na tabuada do 9. Se ele não está na tabuada do 9, eu vou dizer não é múltiplo de 9. Se ele não é múltiplo de 9, eu vou dizer 123.456 não divide por 9. Não divide. Agora, imaginou nós ter que fazer todo o cálculo para saber isso? É muito mais fácil eu olhar e saber o critério. Senão eu teria que dividir todo o número para ter certeza se ele era ou não. Vamos lá. Esse aqui, nossa, que número grande. Simples, milhar, milhões, bilhões. 1 bilhão, 9 milhões, 1.007. Dividir tudo isso? Não, só faz a soma. Vamos lá, soma. 1, não precisa somar os zeros, lembram? Então, mais 9, não precisa dos outros zeros. Mais 1 e mais 7, porque eu não preciso somar os zeros. Quanto é 1 mais 9? 10. Mais 1, 11. 11 mais 7, 18. 18, um número tão grande, a soma não deu tão grande assim. Múltiplo de 9. É ou não é? Sim, múltiplo de 9. Se ele é múltiplo de 9, eu sei que esse número grande aqui, que é bilhão, ele é divisível por 9. Viram só? Sem realizar cálculo. Aliás, cálculo de soma nós realizamos, mas não o cálculo da divisão. Lembrando, ele não é o resultado da divisão, hein, gente? Apenas estou verificando se ele é divisível por 9. Se a divisão daria exata. Aqui, 26.542. Soma 2, mais 6, mais 5, mais 4 e mais 2. Vamos fazer a somatória. 2 mais 6, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 4, 17. 17 mais 2, 19. 19 está na tabuada do 9? Não. Então, eu vou dizer, não é múltiplo de 9. Embora ele termine em 9, hein, gente? O múltiplo de 9 é o 18, não o 19. Não é múltiplo de 9, então eu vou dizer 26.542 não
divide por 9, ou seja, não é divisível por 9. Os outros que eu assinalei foram. Ok? Compreenderam? Então, a divisão por 9 não é difícil também. Vamos agora à divisão por 10. Ah, gente, esse é baba. Esse vocês conhecem. Todo número divisível, todo número multiplicado por 10 não tem que terminar em 0? Então, quando terminar em 0. O número que terminar em 0, pode ter certeza, será divisível por 10. Então, 20.300 termina em 0. É divisível por 10. 40. Isso é fácil, né? A gente sabe, mas tudo bem, só para mostrar que é verdade. Termina em 0. 560. Termina em 0. É divisível por 0. 1009. Opa, não termina em 0. Então, vou dizer não divide por 10. 60.784. Não termina em 0. Então, não divide por 10. E aqui, 11.100.020. Termina em 0. Então, eu vou dizer que esse número é divisível por 10. Então, pode assinalar que ele é divisível por 10. Ok? Por 10 é fácil, né? Falei que nem todas eram novas. A maioria vocês já conhecem. Quando que o número divide por 100? Gente, se o número que divide por 10, ele tem que terminar em 0, o número que divide por 100 tem que terminar em 2 zeros, porque o 100 tem 2 zeros. Ó que fácil. Terminar em 00. Então, vamos lá. 800 termina em 00, ele é divisível por 100. 200.000 termina em 00, embora tenha outros, o que importa são os dois últimos. Divide por 100. 67.890. 90. Só tem um zero. Se fosse divisível por 10, ok. Mas vou dizer não divide por 100, ok? Agora, 678.900. 00. Então, divide por 100. 56.000. Aqui tá errado o ponto, gente. É 568.001, tá? Isso aqui foi um erro. 568.001. Termina em 1. 01. Então, não divide por 100. Não divide por 100. Ou não é divisível por 100. Ok? 600. Termina em 00. Então, eu vou dizer que ele é divisível por 100. Fácil esse, né? Deu para passar rapidinho. Agora, nós vamos ver divisível por 1000. Por 1000, se por 10 é um zero, por 100 é 2 zeros, por 1000, 3 zeros, lógico. Olha que fácil. Terminar em 000. Então, olha o número, se ele tiver 3 zeros finais, pode ter certeza que ele será divisível por 1000. Ó, 12.000 tem 3 zeros, divisível por 1000. 3.000 tem 3 zeros, divisível por 1000. 2.400, opa, não tem. Esse é divisível por 10, é divisível por 100, mas não é divisível por 1000. Não divide por 1000, certo? 73.000, 1, 2, 3, beleza, ele divide por 1000. E aqui, simples, milhar, milhões, bilhões. 2 bilhões é divisível por 1000? Lógico, ó, 3 zeros. Então, pode ir na certeza que ele será divisível por 1000, ok? E agora os dois últimos, gente, estamos chegando no final. É bastante coisa, mas vai ajudar bastante a gente nos cálculos. Gravem, porque nenhum é difícil. Observa o 12. O 12, na tabuada dele, eu tenho 3 e 4. 3 vezes 4 não é 12? Ó, eu falei, mais um que a gente usa as regras anteriores. Por quê? Quando o número for divisível por 3 e 4 ao mesmo tempo, assim como o do 6 tinha que ser por 2 e por 3, o do 12 tem que ser por 3 e por 4, porque 3 vezes 4 são 12, correto? Agora, vamos recordar rapidamente quando que um número é divisível por 3. Quando a soma é múltiplo de 3, lembra? E quando que ele é divisível por 4? Quando os dois últimos algarismos forem 00 ou os dois últimos forem múltiplos de 4. Então, cuidar isso, tá, gente? Ó, para ser divisível por 4, os dois últimos 00 ou os dois últimos múltiplos de 4. E para ser divisível por 3, quando a soma for múltiplo de 3. Então, a gente tem que analisar os dois, tá? Vamos analisar aqui.
Olha, eu gosto de começar sempre pelo do 4. Porque eu já olho se é os dois últimos, senão nem preciso fazer soma. 48 está na tabuada do 4? Sim. Então eu tenho que analisar para ver se ele é divisível por 3. Então soma 4 mais 5 mais 4 e mais 8, certo? 4 mais 5 são 9. 9 mais 4 são 13. E 13 mais 8, 21. 21 está na tabuada do 3? Sim. Então, ele é múltiplo de 3. Ele é divisível por 4, porque 48 está na tabuada do 4. Então, eu vou dizer que 4.548 divide por 12. Porque ele divide por 4 e por 3 ao mesmo tempo. Correto? Compreendido? Vamos ver aqui. 1.100, ó, 0, 0. Então, ele é divisível por 4. Termina em 0, 0. Mas será que a soma será divisível ou múltiplo de 3? Vamos lá. 1 mais 1. Quanto é 1 mais 1? 2. 2? Não é múltiplo. Não é múltiplo de 3. Gente, tem que ser ao mesmo tempo por 3 e por 4. Ele não é múltiplo de 3. Então, eu vou dizer 1.100 não divide por 12. Não divide por 12. Certo? Então, não assinala ele. 113.712. Primeira coisa, vou ver se é divisível por 4. Ou termina em 0, 0 ou em múltiplo de 4. 12 é múltiplo de 4? Sim. Então, soma. Soma é igual a 1 mais 1 mais 3 mais 7 mais 1 e mais 2. 1 mais 1, 2. Mais 3, 5. Mais 7, 12. Mais 1, 13. Mais 2, 15. 15 é múltiplo de 3? Sim, múltiplo de 3. Então, se ele é múltiplo de 3 e aqui ele é divisível por 4, eu digo que 113.712 também é divisível por 12. Ok? E não é porque ele termina em 12 não, hein? É divisível por 12. Vamos lá. 540. Primeira coisa, é múltiplo de 4? Sim, os dois últimos são múltiplos de 4. Então, soma. Soma é igual a 5 mais 4. 5 mais 4, 9. 9 é múltiplo de 3? Sim. Então, ele tem os dois últimos que são múltiplos de 4, ele é múltiplo de 3 a soma, então 540 é divisível por 12. Ok? Gente, eu estou assinalando só os que são divisíveis, tá? Vamos lá. Número divide por 12, então todo mundo entendeu? Tem que ser divisível por 2, por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Agora, por 15, também eu vou ocupar critérios que eu já conheço. Então, quando for divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Por quê? Porque 3 e 5 são 15. Oh, yes! Viu como a gente usa do 3 bastante? Quando que um número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos for múltiplo de 3. E quando que o número é divisível por 5? Quando terminar em 0 ou em 5. Lembram disso? Então, vamos ver. Quando terminar em 0 ou 5, ele é divisível por 5. E quando a soma for múltiplo de 3, será por 3. Então, tem que analisar as duas coisas. O que é mais fácil? Começa analisando se ele termina em 0 ou 5. Porque se ele não for por 5, já nem precisa fazer a soma. Vamos lá. Termina em 0. Opa, ele é divisível por 5. Então, o que eu tenho que fazer? A soma. 1 mais 2 mais 3. 1 mais 2, 3. Mais 3, 6. 6 é múltiplo de 3. Se ele termina em 0, ele é múltiplo de 3, ele é divisível por 15. Então, pode marcar que ele é divisível por 15. 705. Termina em 5. Então, ele é divisível por 5. Vamos ver se a soma é um múltiplo de 3. 7 mais 5. 7 mais 5 são 12. 12 é múltiplo de 3? Sim, 3 vezes 4 são 12. Então, é múltiplo de 3. Se ele termina em 5, ele é um múltiplo de 3? 705 divide por 15. Ó, que legal, sem fazer cálculo. Quer dizer, faz um pouquinho, né, gente? Matemática não tem como fugir muito de cálculo. Vamos lá. 821.455 termina em 5, então ele é divisível por 5. Então, eu tenho que testar. A soma é igual. 8
mais 2, mais 1, mais 4, mais 5 e mais 5. Vamos lá? Aqui, 8 mais 2, 10. Mais 1, 11. Mais 4, 15. Mais 5, 20. Mais 5, 25. 25 é múltiplo de 3? Não. Não é múltiplo de 3. Se ele não é múltiplo de 3, mas ele é divisível por 5, ele divide por 15? Não, porque tem que ser ao mesmo tempo pelos dois. Então, eu vou dizer que 821.455 não é divisível por 15, ou não divide por 15, tá? Certo, gente? Não é. Então, não assinala ele. 10.150 termina em 0, então divide por 5. Vamos ver a somatória? 1 mais 1 mais 5. 1 mais 1, 2. Mais 5, 7. 7 é múltiplo de 3? Não. Não é múltiplo de 3. Se ele não é múltiplo de 3, mas ele divide por 5, ele pode dividir por 15? Não. Por quê? Tem que ser por 3 e por 5 ao mesmo tempo para ser divisível por 15. Então, eu vou dizer 10.150 não divide por 15 ou não é divisível por 15. Eu assinalei aqui todos os que eram divisíveis. Então, gente, vocês viram que nós não fizemos a divisão por 11, nem por 13? Por 11 tem um critério, mas ele também é bem complexo, então é mais fácil fazer a divisão normal. Por 13, também não, porque a gente está fazendo alguns que são para facilitar os nossos cálculos. Então, se aparecer algum que não tem o padrão de divisibilidade, faz o cálculo para verificar, ok? Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Padrões de divisibilidade. Importante vocês memorizarem cada regrinha e aplicarem corretamente. Quando forem fazer os exercícios, voltem em cada uma delas e analisa. Faz um resuminho no seu caderno sobre elas, assim como eu fiz. Não precisa pôr todos os exemplos, mas põe as escritas de cada uma e memoriza. Isso será muito importante para a agilidade de cálculos, tá bom? Então, até a próxima aula e bons exercícios!